Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 13 de maio de 2011. Uma belíssima sexta-feira, dia 13, né? Então vamos ver se o pregão vai ser um pregão interessante para a gente nesse dia, né? Finalmente tivemos uma luz para o nosso índice aí, tá? Então acabamos conseguindo encontrar um pouquinho de força, pelo menos para tentar segurar um pouco. Mas no começo do pregão, na parte final, a gente acabou cedendo um pouco, acabou consolidando um pouco, perdão. Dia também com fechamento indicando a possível correção em diário, certo? Então pode ser que a gente consiga corrigir um pouquinho. A gente vai ter que ver se isso vai primeiro se confirmar, tá? Se for confirmado, se montar um pivô de alta, vai deixar uma falha de fundo bem interessante aqui no nosso índice. Eu acho que pode ficar legal para a gente acompanhar, tá? O mercado americano, o índice Dow Jones, também mostrou bastante força compradora no dia de ontem. Quase rompeu a mínima para montar um pivô de baixa, mas acabou voltando e continua em sua tendência principal de alta, tá? Respeitou o fundo anterior então. Hoje, às 9h30, saem dados sobre inflação e às 10h55, confiança do consumidor. Tá? Bom, com o fechamento que a gente teve hoje, praticamente não temos nenhum papel aí indicando venda. Tá? A maior parte dos papéis estão indicando compra. A maioria já dá sinais de uma possível correção aí. Então a gente vai ter que ficar de olho hoje para ativos bonitos para um repique no diário, ativos que possam se desenvolver para compra. E caso o mercado cedo novamente, a gente vai ter que focar nesses papéis para venda, tá? E vamos ter que ficar de olho também no que vai acontecer ao longo do pregão, se o mercado se desenvolver para baixo, tá? Então a gente vai ter que encontrar as oportunidades ao longo do pregão, tá? Coisa que a gente faz todos os dias ao vivo lá no nosso curso ao vivo, tá? Vamos ver como é que vai ser então. Bom, gente, vocês veem aqui na minha tela o nosso Ibovespa, o período diário. Então observem que ontem volume bom, acabamos deixando aqui uma espécie de um candle invertido. E vocês podem ver como é que foi aqui no 15 minutos, tá? O mercado abriu fazendo mínimo em relação ao dia anterior já, certo? Conforme vocês podem verificar aqui. Então perdemos a mínima do dia anterior. E na sequência simplesmente explodimos para cima, cravando a máxima do dia, praticamente sem correção, tá? Uma vez que tivemos apenas um sinal de 15 minutos aqui, e no que no seguinte já voltamos lá a fazer máxima, tá? Então praticamente sem correção. Depois corrigimos um pouco e terminamos consolidados ali exatamente em 64 mil pontos, tá? Então o mercado ontem foi bem difícil de operar, ficamos uma boa parte do tempo de fora aí, justamente em função desse movimento estranho. Da mínima do dia a gente foi para a máxima e depois consolidou. Tá? Tivemos uma bela operação realizada pelo professor Bruxel na Cirela, uma operação de 45 centavos, então belíssima operação, aí, 3%. E a gente não está conseguindo passar para vocês, eu não estou conseguindo passar para vocês os calls de fechamento nesta semana em função dos compromissos assumidos aí. Então tá um pouco difícil, eu peço desculpas novamente. Na semana que vem, ali por terça ou quarta-feira, deve estar tudo normalizado já, tá, gente? Bom, mercado americano, índice Dow Jones, ontem chegou a ir lá testar esse fundo anterior aqui em 12.521, segurou nesse fundo, tá, conforme vocês podem ver aqui. E agora, gente, o que a gente pode tentar ficar de olho no mercado americano é uma possível falha de fundo, tá? E talvez acompanhada aí pelo nosso índice, certo? Dois pontos interessantes: 12.718, que é a máxima de ontem, e a máxima anterior, que é 12.781, tá? Se romper esse 12.781, uma falha de fundo diário, rompimento de linha média, deve ir lá testar a máxima em 12.876, e daí uns 3 mil pontos, tá? Bom, temos o futuro americano operando agora em alta aí de 0,260. Deixa eu limpar aqui essas linhas aqui. Aqui.
Então nós temos o futuro americano trabalhando agora com 0,284 de alta, já rompeu o máximo em relação a ontem, e está indo lá agora fazer máxima do dia, tá? Então nesse exato momento em 12.706, conforme vocês podem ver aqui, tá? Temos o petróleo a 100 dólares, trabalhando com uma alta de 1,3%. Chegou a romper a máxima do dia anterior, mesmo por um pouquinho, e agora está corrigindo nas médias do 15 minutos, tá certo? Então este é o panorama geral da abertura. A gente acredita na abertura em LED alta, vamos ver se isso vai se confirmar e vai se estender para o mercado brasileiro também, tá? Então, gente, como eu disse, no Ibov a gente pode até seguir essa movimentação do Dow Jones, tá? É importante ficar de olho no mercado brasileiro. 62.972, que é a mínima do ano, não deveria ser perdido, tá? Não seria interessante que fosse perdido. E para a gente configurar essa falha de fundo e voltar a subir, tinha que romper 64.328 e depois romper aqui 65.143. Aí é uma falha de fundo com rompimento de linha média. O alvo daí do índice seria aqui, ó, em 67.413, tá? Aí realmente ele ficaria bem interessante e a gente poderia acreditar numa retomada da tendência de alta aí, tá? Por enquanto não podemos afirmar nada em relação a isso ainda, tá? Acho que ainda é muito cedo para a gente falar em mercado altista, tá? Então vamos tomar cuidado com relação a isso aí também. O nosso índice futuro, trabalhando agora consolidado, dentro dos limites do candle anterior, como vocês podem ver aqui. Abriu lá em cima, próximo da máxima de ontem, cedeu forte, subiu no candle seguinte e agora está todo consolidado, todo enrolado por aqui, tá? Volumezinho bem pequenininho, então sem grandes movimentações, sem muita expectativa para o dia, nem de alta e nem de baixa, tá? Temos como recomendações de compra para o dia BBAS3, tá? Como vocês podem ver aqui ontem, bonito o BBAS, acabou engolfando os dois candles anteriores, o candle anterior, fazendo uma máxima bonita aqui, deixando aí um belo movimento. Acabou fechando com apenas 0,86 de alta, mas o candle em si foi muito bonito, tá? Foi um candle que recuperou aí, chegou da mínima até a máxima, chegou a subir mais de 2,5%, tá? Então bem interessante. BBAS a gente se interessa por ele a partir aqui de R$ 29,53, tá? Então a partir deste valor ele deve lá testar os R$ 30, tá? A partir então de R$ 29,53 deve lá testar os R$ 30,48, ok? Temos também Bradesco BBDC4, também engolfando o candle de ontem, um movimento bem esquisito, como foi da grande parte do mercado, né? Fez mínima, voltou, fez máxima e acabou fechando aqui no meio do caminho, né? Então bem esquisito aí o mercado como um todo, inclusive os bancos, tá? Mas de qualquer forma fez máxima, montou pivô, vale a pena acompanhar rompendo aí 31,84, tá? Rompendo 31,84, deve testar R$ 32, rompendo 32, 32,59 é o próximo alvo, tá? Então acho que está muito bonita, vale a pena acompanhar aí o Banco Bradesco, tá? Temos também BRFS3, a Brasil Foods, trabalhando muito bonita no dia de ontem, fechando aí com quase 4% de alta, um volume bem expressivo, recuperando das quedas dos dias anteriores aí, em função de alguma notícia que saiu, tá? E está se recuperando bem agora. Então, praticamente recuperou os 2 dias e falta fechar o gap ainda, tá? Então, para quem gosta de teoria dos gaps, tá? De fechamento de gaps, não é o que a gente gosta de fazer, mas de qualquer forma, o primeiro alvo seria lá em 30,84, tá? Então, ficar de olho em Brasil Foods, rompendo 30,35, tem alvo lá em 30,84, ok? Temos também Braskem, BRKM5, muito bonita a Braskem ontem, fazendo máxima, rompendo aqui o topo anterior em 22,72. Vamos ver qual seria o próximo alvo para ela. O próximo alvo da Braskem, pessoal, agora seria as máximas históricas, tá? Ela teria algum tipo de resistência por aqui na região dos R$ 24. E se romper R$ 24, ela tem alvo lá nas máximas em 29,40, 29,50. Precisamente 29,44, tá? Então tá muito bonita a Braskem.
vale a pena acompanhar. Se ela romper aqui esses R$ 23 que ela testou ontem, ela deve ir rumo aos R$ 24, tá? Temos as construtoras MRV E3, muito bonita a MRV. Também, deixa eu limpar um pouco esse gráfico para vocês, já tem muita linha aqui das análises anteriores. Agora sim. Vale a pena acompanhar. A MRV, se romper 14,67, ela tem alvo para buscar lá R$ 15,26, tá? Então tá muito bonita a MRV, vale a pena ficar de olho, tá? Temos a Rossi, também ontem uma bela recuperação, chegou a dar sinal de venda no diário, depois simplesmente estourou para cima, fazendo aí 6% de alta, com volume bem expressivo. E agora a gente tem que acompanhar a Rossi no rompimento desses R$ 15,00, 15,03 para ser mais preciso, tá? Então se romper esses 15,03, ela vai rumo 15,25, depois 15,64, tá? Então tem um alvo também bastante interessante, tá? Vale a pena acompanhar o código RZID3. Tem a Cirela, a CIRI3, CYRE3, também muito bonita e vale a pena ficar de olho nela, tá? A Cirela, se romper aqui 16,24, tem tudo para ir lá testar a região dos R$ 17,00, se rompendo lá R$ 17,20, tá? Então tem um alvo também bem interessante para cima ainda. Possível resistência aqui por volta da região dos 16,60, seriam as médias do semanal, tá? Alguma coisa nessa região, 16,50, 16,60, ela pode encontrar algum tipo de resistência, tá? Temos a Gafisa, GFSA3, recuperando bem também a Gafisa no dia de ontem. E temos que ficar de olho nela agora no rompimento aqui desses R$ 9,00, tá? Então se romper esses R$ 9,00, ela deve ir rumo lá 9,14, 9,15, talvez até 9,20. Ela tem espaço para buscar no dia, tá? Então acho que vale a pena acompanhar a Gafisa, também GFSA 3, tá? Setor de commodities, Petrobras, Petro 4, fez mínima forte no dia de ontem, tá? Foi testar lá, deixar uma nova mínima lá em 23,43, tá? Nova mínima do ano para ela. Está respeitando por enquanto esses R$ 23,00, pode começar a encontrar algum tipo de suporte por aqui. E pelo candle que deixou ontem, se o mercado continuar subindo, vale a pena acompanhar. Rompendo aqui os R$ 24,00, ela tem espaço para corrigir até os 25, 24,90, alguma coisa nessa região aqui nas médias do diário, tá? Temos GGBR4, também vindo lá das mínimas, deixando um candle de recuperação. Se romper aqui R$ 17,05, tem tudo para ir lá testar os 17,90, alguma coisa nesse sentido, e voltar a subir um pouquinho, certo? Então acho que está bem bonita aí a GGBR e vale a pena a gente também acompanhar, ok? Além da GGBR, nós temos também a Usiminas, a Usim 5, também trabalhando aqui já com uma provável falha de fundo, que já merece o nosso acompanhamento, tá? Então a gente já tem que ficar de olho nela aí. Eu acho que ela pode ficar bem interessante. Pode estar respeitando esse fundo aqui de 14,85 e vale a pena a gente acompanhar, tá, pessoal? São dois pontos interessantes. Legal, vamos continuar então. Tivemos um pico na internet aqui, peço desculpas, já estamos de volta aí, tá? Bom, vamos lá então, gente. Eu estava falando de Usiminas. Está sentindo aqui esses 14,85, pode encontrar algum tipo de suporte por aqui. Vale a pena a gente acompanhar, tá? Caso rompa aí 15,36, deve ter espaço para buscar lá 15,76 e provavelmente até R$ 16,00, tá? Então vale a pena acompanhar a Usiminas, Usim 5, ok? Temos finalmente CSNA, também respeitando aqui esses R$ 22,00, chegou a perder no dia de ontem, tá? Então a gente estava já de olho na CSN. Acabou que o mercado ontem foi bem complicado para esse tipo de operação, né, gente? Não foi lá muito fácil não, tá? Então, mas a CSN deixou aí um belo candle, tá? Eu acho que pode
valer a pena continuar acompanhando, tá? A CSNA3. Acho que tá realmente muito bonita. E eu acho que ela pode ainda continuar a se desenvolver um pouquinho mais, tá? Então, pessoal, vamos lá, nós temos como alvo para CSN aí, rompendo esses 22,89, vamos atualizar a mínima dela também, tá? Então ela não pode mais perder aqui os R$22,01. Se ela romper 22,89, ela tem espaço para ir lá testar os R$23,68. Se romper isso aqui, daí ela pode ir mais longe, porque aí seria uma falha de fundo, tá? Mas esse seria o principal alvo dela aí. Rompendo então 22,89, tem espaço a buscar lá 23,68, tá? Finalmente temos a Vale 5, também fazendo mínima forte ontem e voltando muito bem, tá? Então vamos colocar aqui a nova mínima, R$ 42,42, e vamos colocar aqui a máxima, R$ 43,45, tá? Se romper esses 43, 45, tem alvo para buscar lá os R$ 44,81, tá? Então fica realmente muito bonita a Vale 5. Acho que compensa, vale a pena a gente acompanhar aí, se romper esses 43 e 45, ok? Essas eram então as recomendações de compra, tá? Tem mais duas que eu vou colocar para vocês aqui, perdão. Fiquem de olho também na Hipermarcas, tá? HYP3, ela não está dando nenhum sinal de repique ainda, de recuperação. Só que o ativo já está aí a 15% das médias. No dia anterior já tentou se segurar um pouquinho. Então a gente não está recomendando compra, mas já recomendamos que vocês fiquem de olho. Observem como ela fez mínima forte ontem, com volume já bem mais baixo do que os anteriores, tá? Então agora ela deve ter mais um pico de volume com uma forte alta para recuperar um pouco essa queda. Não estou dizendo que isso vai acontecer hoje, mas vale a pena a gente acompanhar, porque vai acontecer, se não for hoje, talvez segunda, terça, então já vale a pena a gente ficar de olho, tá? Além da Hipermarcas, nós temos o OGX P3, tá? Mesma condição. Por enquanto, nenhum sinal de que vai se recuperar ainda, tá? Lá na mínima, tá feia, perdeu a mínima do ano ontem, etc. Só que, de qualquer forma, vale a pena a gente continuar acompanhando ela. Caso ela se recupere e rompa esses 14,23, fica bem interessante para a gente trabalhar nesse repique dela. Já está muito afastada das médias, tá? Nós temos aí também das mínimas lá 13%, tá? Então do fechamento tem 12% de afastamento. Eu acho que já vale a pena também acompanhar para um possível repique, tá? Vamos então às recomendações de venda da nossa equipe para vocês no dia, tá? Nós temos para venda JBSS3, muito perigosa a JBS, tá? Então não gostaria de estar recomendando venda para vocês nela, mas está realmente graficamente ela está interessante. Corrigiu lá nas médias do semanal, exatamente na média, tocou a média e voltou a cair, deixando aqui um belo invertido. E confirmou esse invertido no dia seguinte, apesar de ter deixado um candle bem esquisito. Tá? Então observem a movimentação dela no dia ontem, abriu em gap, foi lá, fez mínima, exatamente como o índice foi lá fazer máxima do dia e depois voltou a consolidar o restante do pregão. Tá? Então, de qualquer forma, a gente vai dizer para vocês ficarem de olho nela, caso o mercado continue a cair. Vale a pena acompanhar, se perder aí os 5,42, ela deve ter espaço para testar as mínimas, tá? Bom, gente, nós temos a última recomendação do dia, MMX M3, tá? E também ontem perdendo a mínima, voltando forte. Então o mercado está dando sinais aí de que já está um pouco cansado de cair, de que está encontrando força compradora, já tem alguns se interessando por compra, já tem gente achando barato, tá? Então vamos ficar de olho aí que a gente pode surfar nesse movimento. Caso rompa 9,24, deve ter espaço para ir lá testar essa região aqui dos 9,50, 9,54, tá? Então acho que pode também ficar atento, vale a pena acompanhar a MMX M3, tá? O Gabriel pergunta que programa é este. Gabriel, se você está perguntando da plataforma que a gente está usando, este é o Profit Chart, tá? É o software de análise técnica, hoje o melhor software do Brasil.
recomendado pela nossa equipe, todos nós utilizamos aqui o Profit Chart, e você adquirindo um curso nosso, você ganha 30 dias gratuitos para testar o Profit Chart também, tá ok? Bom, você pode também fazer o download, acessar o Profit lá no site www.nelogica.com.br, tá? Bom, vamos então às análises do pessoal do chat. Eu vou conseguir fazer poucas análises hoje em função da travada que deu. Eu perdi praticamente todo o início do chat, tá? Então vamos lá. O primeiro que eu vejo aqui na minha lista é a Eternit, a ETR3. Deixa eu adicionar ela aqui. Então tá aqui ETR3, ETR3, a Eternit, cedendo forte a Eternit nos últimos dias aí, nada mais nada menos do que 10% em 3 pregões, tá? Então chamando bastante atenção. E aquela coisa, vai continuar caindo? Pode continuar caindo, nada impede, tá? Só que a gente tem que ficar sempre de olho que já está muito esticada, tá? Então, das médias aí também já tem um afastamento de mais de 7%, é normal ter uma recuperação, tá? Os alunos que já fizeram avançado com a gente, como ela fechou na mínima do dia de ontem, vocês podem utilizar talvez até a técnica dos 15 minutos para tentar operar uma reversão dela, tá? Aquela que eu ensinei para vocês no curso avançado, operando reversões, utilizem aquela técnica do pivô, tá? Eu acho que pode ser bem interessante aí. Uma dica para vocês é o volume, tá, gente? A Eternit não é ativo se operar em day trade, o volume dela é muito pequeno, tá? Então tomem cuidado aí. Graficamente está muito bonita, mas eu recomendo cautela em função do volume desse ativo, ok? Depois da Eternit, eu consigo ver lá Brasil, não, BR Malls, BRML3, está aqui. Já analisei a BR Malls no dia de ontem, tá? Recomendamos compra a partir de 17,98. Maravilha, depois que ela rompeu aqui esse 17,98, subiu mais 2% ainda, tá? Então, confirmando aí as nossas análises. Acabou voltando um pouco no final, mas eu acho que ainda vale a pena acompanhar, tá? Agora ela tem ponto interessante, 18,37, tá? Rompendo 18,37, ela deve ir lá buscar o 18,63, tá? O Marcos pede a LLXL3. A LLX se recuperando um pouquinho agora, tá? Como vocês estão vendo aqui, deixando um candle bonito no dia de ontem, 4,36% de alta, só que o volume dela está extremamente baixo, tá? Então 6 milhões para ela é bem complicado, tá? Você pode até ficar de olho nela, só que lembre-se que ela vem de nova mínima no diário aqui, e ela deve então, ou deveria voltar a testar, tá? Não acredito que vai subir direto. Então seria interessante aguardar uma correção, talvez de 60 minutos, e ficar de olho depois na montagem de um pivô, tá? O último ativo então que a gente vai analisar hoje, o LAME 4, tá? Também muito bonita no dia ontem, as lojas americanas, e está indo lá buscar o alvo que a gente traçou em 15,71, tá? Deixa eu limpar também um pouco o gráfico para vocês. Vou deixar só a mínima do ano dela lá. E a gente tem agora as lojas americanas rompendo aí 15,34. Deve ter espaço para ir lá testar os 15,71, ok? Então acho que está muito bonita. Rompendo 15,71, ela até pode continuar subindo aí, tá? Bom, gente, como de costume, 9h50, eu preciso encerrar o nosso programa, em função aí de parceiros que também estão transmitindo esse call, que é o caso do greeninvest.com.br. Um grande abraço para os nossos amigos do Greeninvest, como sempre. Aqueles que eu não consegui fazer as análises, convido a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Convido todos os demais também. Estamos aqui hoje em 180 pessoas assistindo esse call ao vivo. Então, agradeço a todos, primeiramente pela audiência. E quero convidar todos vocês para irem lá conhecer o nosso curso ao vivo. Tá? Ele é todo em tempo real. Vocês podem visualizar a tela dos professores. Vocês podem ouvir, podem conversar com a gente por voz, tá? Então realmente tenho certeza que vocês vão gostar. Para acessar é extremamente fácil, basta você ir lá em www.interinvesteducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo durante o pregão e fazer o download do Ventrilo conforme o vídeo tutorial em anexo, tá? É extremamente fácil, em menos de 5 minutos vocês já vão estar na sala, podem inclusive acompanhar a abertura com a gente, ok? Grande abraço, excelente pregão a todos, bom descanso no final de semana e até segunda-feira às 9h20
a mais um call de abertura da Interinvest Educacional. Até lá.